A nossa Terra é, de longe, o mais interessante de todos os planetas. Esta opinião não é produto de imbecilidade nem de orgulho, por se tratar do nosso torrão natal cósmico. Há razões científicas bastante fortes para justificá-la. Com os conhecimentos que possuímos atualmente, podemos afirmar com toda segurança que entre os 9 planetas do nosso sistema solar, somente na Terra a vida é possível em toda a sua exuberante variedade. A vida é uma força poderosa que exerce tremenda influência nos campos da física e da química, espalhados por toda a superfície do planeta, bem como nos oceanos e na atmosfera. É esta presença que torna as ciências geológicas tão interessantes. Quase todos os problemas relacionados com a vida envolvem diversas ciências ao mesmo tempo, e esses problemas, na maior parte das vezes, não dizem respeito às atividades humanas. Uma simples história de caráter científico pode provar o nosso ponto de vista. Uma história que certamente não poderia ter acontecido em qualquer outro planeta da nossa família solar. A história começa com uma minúscula partícula atômica, lançada no espaço infinito da nossa galáxia, tal como se fosse uma bala pequeníssima, animada de velocidade incrível. Vai ela correndo pelo espaço com uma rapidez quase igual à da luz, isto é, a 300 mil quilômetros por segundo. Mas a extensão do universo é tão imensa que a balazinha levaria milhares de anos para percorrer uma distância considerável dentro da galáxia. O objetivo da sua rota, casualmente, é um minúsculo pontinho onde está uma estrela. Essa estrela é um Sol incandescente, o nosso Sol. Mas, em virtude da grande distância, os seus raios de luz ficam tão apagados que o Sol parece um pequeno ponto. A balazinha atômica continua correndo pelo espaço. Ao fim de algumas centenas de anos, o Sol começa a aparecer maior e mais brilhante. Durante os últimos momentos do percurso da bala, o Sol torna-se num disco incandescente cada vez maior. A bala atravessa as órbitas dos planetas mais afastados do Sistema Solar, passa por Júpiter e Marte e dirige-se justamente para a Terra. Nosso planeta, que a princípio parecia um disco do tamanho da lua cheia, surge agora como um círculo imenso que abrange todo o céu. Ainda com uma distância de 1.600 quilômetros a percorrer, a bala entra nas camadas exteriores da atmosfera terrestre, atravessa-as com uma velocidade já bastante moderada e, finalmente, a cerca de 30 mil metros de altitude, choca-se com um átomo da atmosfera. A violência do choque é tão grande que tanto a bala como a partícula de ar se desfazem em pedaços, indo dispersar-se em todas as direções. Um desses fragmentos vai de encontro a um átomo de azoto que estava perto, transformando completamente a estrutura química deste. Antes de prosseguir com a nossa história, devemos demonstrar como o fragmento de um átomo pode atravessar a estrutura de outro. Um átomo é constituído por 3 partes fundamentais. Uma delas é infinitamente pequena. É uma partícula muito leve que possui uma carga elétrica negativa. Chama-se elétron. As outras 2 partes que constituem um átomo são igualmente pequenas, mas quase 2.000 vezes mais pesadas que o elétron. Chama-se próton e nêutron. O próton possui uma carga elétrica positiva de intensidade igual à do elétron. Portanto, um próton e um elétron podem neutralizar-se mutuamente, com a intensidade de suas cargas. No interior da estrutura de um átomo, os prótons e os nêutrons estão reunidos numa esfera muito densa, o núcleo, que fica exatamente no centro do átomo. Os elétrons giram à volta do núcleo, como um enxame de moscas pequeninas,
ou como os planetas em torno do Sol. Os elétrons são mantidos em suas órbitas, mas não pela ação de qualquer força de gravidade, mas pela atração elétrica que se manifesta entre eles e os prótons do núcleo. A composição química de um átomo é determinada pelo número de prótons que existe no seu núcleo. O hidrogênio é o mais simples de todos os átomos. Seu núcleo tem apenas um próton. Um próton de hélio tem 2 prótons no núcleo. O carbono tem 6. O cálcio tem 20. O ouro tem 79 e etc. Os átomos de cada um dos elementos químicos podem ser designados muito simplesmente por um número. Também existem nêutrons nos núcleos dos átomos, mas o seu número não tem grande importância para a composição química do átomo. Os nêutrons somente servem para dar peso ao átomo. Voltemos agora à nossa história. O que acontece quando a partícula forasteira, que veio do espaço sideral, se choca com o núcleo de um átomo da atmosfera? A violência do impacto desintegra tanto a partícula estranha como o núcleo do átomo, formando-se vários pedaços. Os prótons e os nêutrons que constituíam os 2 corpos dispersam-se em todas as direções. Um dos fragmentos, um nêutron, choca-se com o núcleo de tal átomo de azoto e fica agarrado nele. Antes da colisão, o núcleo do átomo de azoto tinha 7 prótons e 7 nêutrons. Esses 7 prótons é o que lhe davam as características de um átomo de azoto. O número atômico do elemento químico que se chama azoto é 7. Agora, o núcleo do azoto tem 8 nêutrons, mas isto não vai durar muito tempo. O núcleo de um átomo de azoto não pode suportar um nêutron a mais. Portanto, depois do choque, cerca de 1/100º de milionésimo de segundo após, o átomo do azoto expulsa uma partícula que não lhe pertence, a fim de recuperar o equilíbrio. Mas a partícula que foi expulsa não é a que tinha entrado, é um próton. E é aqui que o nosso átomo de azoto sofre uma transformação em sua estrutura. Antes possuía 7 prótons e 7 nêutrons no núcleo, e agora, uma fração de segundo após estes notáveis acontecimentos, possui 6 prótons e 8 nêutrons. Em vista disso, o azoto transforma-se em carbono, pois são os átomos deste elemento que têm 6 prótons em seus núcleos. Este novo átomo de carbono, no entanto, é ligeiramente diferente dos átomos de carbono comuns, que se encontram em certas substâncias como o carvão, a grafita e o diamante. O átomo de carbono normal tem apenas 6 nêutrons, enquanto o nosso ficou agora com nada menos de 8. Enquanto os átomos de carbono normal têm 12 unidades de massa, pois os prótons e os nêutrons pesam praticamente o mesmo, o nosso átomo especial tem 14. É por isso que se chama carbono 14. Mas isso não é tudo. Os núcleos dos átomos de carbono 14 são extremamente pesados, são instáveis e o tempo de sua duração é limitado. Passado algum tempo, há qualquer coisa que rebenta no interior do núcleo sobrecarregado, e a estrutura do átomo é modificada mais uma vez. A coisa que rebenta é um dos 8 nêutrons do núcleo. Um nêutron pode ser representado como um bloco hermético, composto por um próton e um elétron. Uma vez que o próton e o elétron possuem cargas elétricas opostas, mas de igual intensidade, neutralizam-se completamente um ao outro, quando combinados, formando uma minúscula partícula de carga neutra, que é o nêutron. Assim, quando um nêutron rebenta no interior de um átomo de carbono 14, o elétron é expulso do núcleo com grande velocidade, e o nêutron que se desintegrou
transforma-se num próton. Depois que o elétron foi expulso, o núcleo fica com apenas 7 nêutrons e o próton extra, que se originou com a explosão do nêutron. Vai juntar-se aos outros 6. Portanto, fica havendo 7 prótons ao todo, e o átomo transforma-se de novo num átomo de azoto, absolutamente igual ao que era antes. É um ciclo de fenômenos verdadeiramente admirável. Que tempo é necessário para que rebente um dos nêutrons de um átomo de carbono 14 e este se transforme num átomo de azoto? Ninguém sabe. É uma coisa que pode acontecer num segundo, em uma semana ou somente 30.000 anos depois. Contudo, não importa quando isso venha acontecer, pois há de ser criado outro átomo de carbono 14 com as mesmas características, algures na atmosfera terrestre. Colisões, como a que deu origem ao nosso átomo, estão ocorrendo constantemente em toda parte. Em cada segundo, há bilhões de balazinhas cósmicas que se estão chocando contra as partículas da atmosfera. Estas balas são fragmentos das radiações cósmicas que atravessam o espaço sideral em todas as direções com velocidades incríveis. A todo momento, estão ocorrendo bilhões de explosões atômicas, que se verificam sempre que esses minúsculos projéteis desfazem em pedacinhos os inumeráveis átomos de ar que existem na atmosfera terrestre. Há um número infinito de fragmentos de nêutrons circulando pelo espaço, que ao se chocarem com os inúmeros átomos de azoto que encontram em seu caminho, os fazem transformar-se em átomos de carbono 14. A formação desses átomos na atmosfera vem ocorrendo há bilhões de anos. Cada um deles se transforma num átomo de azoto quando a sua hora chegar. Com o decorrer do tempo, tem-se verificado que existe um equilíbrio perfeito entre o número de aparições de átomos de carbono 14 e o número de átomos destes que se transformam, de um modo que a sua quantidade permanece absolutamente constante em todo o mundo e a todo momento. Entre todos os átomos de carbono que existem no mundo inteiro, 1 em cada trilhão é um átomo de carbono 14. Suponhamos agora que um átomo de carbono 14 vive durante muito tempo. Depois de nascer, não fica um átomo simples por muito tempo, pois em breve atrairá um átomo isolado de oxigênio e depois outro. Com estes 2 novos companheiros, passará a formar um bloco compacto, com as características de um composto químico. Esses 3 átomos reunidos formam aquilo a que a química se chama uma molécula de dióxido de carbono. Esta molécula desce da altitude de 30.000 metros, onde se originou. Quando chega à altitude de 13.000 metros, é apanhada por um jato violento, uma corrente de ar que circula à volta do globo, no sentido de oeste para leste, com uma velocidade de centenas de quilômetros por hora. Depois de uma turbulenta viagem de 1 hora, mais ou menos, a nossa molécula cai para a estratosfera e é apanhada por um minúsculo cristal de gelo de um cirro. À medida que a nuvem desce no espaço, o cristal de gelo vai aumentando e começa a cair lentamente. Alcançando as camadas mais quentes do ar, funde-se e passa a ser então uma gota de chuva que se precipita no oceano. Durante muitos anos, a molécula anda à deriva no mar, seguindo as correntes como um marinheiro sem rumo, até que finalmente um dia é absorvida por uma planta marinha unicelular. Por uma complexa transformação química, a planta pega na molécula de dióxido de carbono, despreza os 2 átomos de oxigênio e usa o átomo de carbono para o metabolismo de seu crescimento. Passado algum tempo, a planta é comida por um camarão. O camarão é comido por um arengue, e o arengue é comido por uma foca.
Consecutivamente, o carbono foi fazendo parte do corpo de um animal. Todavia, só permanece no corpo da foca durante muito pouco tempo. O metabolismo da foca faz com que o átomo de carbono se ligue outra vez a 2 de oxigênio, e assim se forma novamente outra molécula de dióxido de carbono. Esta molécula é levada pela corrente sanguínea da foca, entra nos pulmões e é expelida para o ar. A molécula vagueia pelo mar ou em terra, talvez durante séculos. Finalmente, é apanhada por uma sequoia, ainda em crescimento, e tal como lhe havia acontecido anteriormente, fica sendo parte integrante do tecido de uma planta. Localizada no tronco da árvore ainda jovem, a molécula fica ali enterrada durante séculos, enquanto a árvore vai crescendo até atingir a sua altura descomunal. A árvore vive milhares de anos, até que a sua hora chega também. Um violento incêndio na floresta irrompe na mata das sequoias, e a velha árvore é atingida. O tronco arde e fica em cinzas. O nosso átomo de carbono junta-se mais uma vez a 2 de oxigênio e, fazendo parte de uma nova molécula de dióxido de carbono, sobe no espaço envolvida por uma densa nuvem de fumaça. Depois de viajar centenas de quilômetros, a molécula vai cair num campo gramado ou numa planície. Algum tempo depois, um búfalo passa por ali e come a grama. O átomo de carbono, depois de percorrer o corpo do búfalo, vai se alojar num dos fêmures. O búfalo é apanhado por um caçador índio pré-histórico, que o arrasta para sua caverna e aproveita para suas lautas refeições. Quando fica cheio, o índio, cujas atitudes à mesa não são das mais finas, atira o fêmur tostado por cima do ombro, e este vai cair no montão de lixo que fica nos fundos da caverna. Alguns anos mais tarde, morre um caçador índio pré-histórico e é enterrado na caverna. Provavelmente, o teto da caverna há de cair e cobrir o corpo do caçador, juntamente com o fêmur do búfalo, deixando-os sob uma espessa camada de terra e rochas. Passam-se milhares de anos. Finalmente, em 1926, um arqueólogo escavando nas proximidades da cidade de Folsom, no estado do Novo México, descobre o esqueleto de um caçador da Idade da Pedra. A idade do esqueleto foi calculada entre 13.000 e 15.000 anos. Esse cálculo baseou-se num estudo dos estratos rochosos da região. Nos anos que se seguiram, o homem de Folsom passou a ser considerado o mais antigo habitante da América do Norte. O fêmur do búfalo também foi desenterrado e levado para o Museu do Oeste dos Estados Unidos. Há cerca de um quarto de século, o nosso átomo de carbono repousa dentro de uma caixa de vidro no museu, guardando consigo o segredo de seu misterioso nascimento e a incógnita do futuro que lhe está reservado. Pouco depois de ter terminado a Segunda Guerra Mundial, um físico nuclear foi a esse museu e pediu um pedacinho do fêmur tostado. Levou-o para o seu laboratório, triturou-o muito bem e extraiu-lhe todo o carbono. Depois, pesou rigorosamente uma amostra do carbono e introduziu-a na câmara de verificação de um contador Geiger. A tal partícula de carbono de que vimos falando é um dos átomos introduzidos no contador. 3 horas e 21 minutos depois de iniciada a experiência, o átomo de carbono finalmente liberou-se. Um dos nêutrons do seu núcleo desintegrou-se, dando origem a um próton e a um elétron. O próton permaneceu no núcleo e assim, depois de cerca de 20.000 anos, o nosso átomo transformou-se outra vez num átomo de azoto. O elétron expulso, contudo, passou pela válvula do contador Geiger, provocando um pequeno estalido. O dispositivo de registro automático, acoplado ao contador,
havia dado um sinal. 24 horas depois, o físico terminou a experiência. Fez uma leitura no dispositivo de registro e tomou nota. Recorreu depois à sua régua de cálculo e escreveu o número 9.900. O que é que o físico havia feito? Tinha calculado a idade do fêmur tostado e tinha descoberto que o búfalo fora morto 9.900 anos antes. Esta devia ser, portanto, a idade do homem de Folsom, porque o osso tinha sido encontrado com ele. Desse modo, o homem de Folsom havia se tornado, afinal, vários milhares de anos mais novo do que a princípio se pensara. O nosso átomo de carbono tinha desempenhado seu papel, tal como se fora um relógio que houvesse começado a trabalhar no momento em que o búfalo morreu. Mas, como é que esse relógio trabalha? Todas as substâncias vivas usam constantemente o carbono da atmosfera terrestre para a manutenção da estrutura de seus tecidos. Assim como a relação entre o carbono 14 e o carbono 12 na atmosfera está sempre na proporção de 1 para 1 trilhão aproximadamente. A relação entre as substâncias vivas é também a mesma. Quando um animal ou uma planta morre, deixa de absorver mais carbono da atmosfera. No momento dessa morte, portanto, a relação entre os átomos de carbono 14 e de carbono 12 começa a variar. Os átomos de carbono 14 desintegram-se um a um, por causa de sua radioatividade, e não são substituídos na atmosfera por nenhum outros. Por outro lado, os átomos de carbono 12 são estáveis e conservam-se sempre os mesmos. O resultado desta diferença é um decrescimento gradual na proporção entre os átomos de carbono 14 e o de carbono 12, que constituem os tecidos mortos. Uma vez que este decréscimo ocorre, numa rigorosa proporção matemática, a relação existente entre os átomos de um tecido morto indica a qualquer momento há quanto tempo a morte se verificou. A grama da planície, enquanto estiver viva, também manterá a proporção de 1 para 1 trilhão. Deste modo, o búfalo que comeu a grama igualmente conservava a mesma proporção em seu organismo. Mas logo que o búfalo morreu, a proporção que existia no seu fêmur começou a se alterar. Cerca de 9.900 anos depois, o físico mediu essa alteração e assim conseguiu calcular o tempo decorrido após a morte do animal. Qual é o papel da matemática nesse assunto? Já foi dito que não há possibilidade de prever quando é que um determinado átomo de carbono 14 se desintegra. Então, como é que o decréscimo de átomos de carbono 14 num tecido morto pode indicar a data da morte? A resposta é essa. Embora o comportamento de um átomo isolado não possa ser previsto, o comportamento de um grande grupo deles, milhões ou bilhões, já pode. Numa roleta, nós não podemos dizer qual será o próximo número que vai dar, mas se a roleta não estiver viciada, temos possibilidade de saber quantas vezes a bola cairá num determinado número, se o disco girar bilhões de vezes. Pelo mesmo processo, o comportamento de uma grande quantidade de átomos de carbono 14 pode ser previsto com exatidão. Averiguamos, por exemplo, que a metade de uma grande quantidade de átomos de carbono 14 se transforma em átomos de azoto, exatamente 5.570 anos depois. No outro grupo dos restantes, metade deles também se desintegrará em igual período. Depois de passados cerca de 30 mil anos, o número de átomos de carbono 14 remanescentes constitui uma proporção tão diminuta que é fácil determinar uma data com precisão. O Dr. Willard F. Libby,
que aperfeiçoou este método de calcular datas, conquistou o Prêmio Nobel de Química em 1959. Seu método tem sido empregado para determinar a idade de muitas outras substâncias orgânicas, como a madeira dos velhos túmulos egípcios ou as fibras do tecido usado por uma princesa asteca. E assim, voltamos ao início deste capítulo e à nossa afirmação de que a Terra é o mais interessante dos planetas. O motivo da nossa argumentação baseia-se no fato de que a existência de vida sobre a Terra está afetando constantemente, de um modo ou de outro, todos os fenômenos que se vão processando à superfície do planeta a todas as horas do dia, ano após ano, prolongando-se pela eternidade dos séculos. Hoje em dia, numa época em que os segredos do átomo estão sendo desvendados, a história do átomo de azoto faz-nos pensar que a natureza é uma imensa fábrica de átomos velozes que constantemente se estão transformando, e entre os quais, pelo menos na Terra, a influência da vida tem um papel preponderante.